Pode ser o povo de Deus, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho essa tela. Trazer mais uma palavra aqui de sabedoria, onde se encontra ali, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 em diante. 1 Coríntios 12, versículo 4, onde se diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o Deus é o mesmo que opera em todos. A manifestação do Espírito concedida a cada um, visando um fim proveituoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura. A outro, a operação de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Hoje algum de vocês deve estar vendo que eu estou usando um talite. É um pouco meio que de propositalmente. Amém? É certo que o Espírito Santo ele vem à Terra por uma missão. Qual é a sua missão? Uma delas é nos consolar, nos apontar até Cristo, nos levar até o arrependimento, porque através do arrependimento nós vamos ser arrebatados. Mas ele faz isso por dois meios conhecidos. Um desses meios é através da palavra, a qual é pregada, a qual ele usa homens e mulheres, mesmo falho, mesmo fraco, mesmo pecadores, para poder ser pregado a palavra de Deus. E outra forma também é através dos dons espirituais, a qual ele também usa homens e mulheres que são falhos, pecadores, para poder estar usando essas pessoas, levando as pessoas ao arrependimento. Eu não sei se vocês devem ter acompanhado, nem todo mundo viu, na verdade, no culto, mas teve uma ministração que eu ministrei a respeito sobre o vaso na mão do oleiro. Especifiquei ali que a mão do oleiro é norteada a três coisas. Uma delas era a mão de Cristo, a qual sangrava, mas não abandonava o barro, não largava o barro, acreditava no barro e sabia que um dia ele ia ser transformado. Outra das coisas que eu especifiquei, que a mão também representava o Espírito Santo, aonde é colocado dentro de nós para tratar com a nossa pessoa, com o nosso caráter, nos moldar, nos transformar aos poucos. Até que nós estejamos num estado de varões ou vasos perfeitos na mão do oleiro. Outra coisa também que eu especifiquei sobre a mão do oleiro, apontei a questão dos dedos, a qual eram os 5 ministérios a qual representava de Cristo. Uns é chamado para apóstolos, outros é chamado para profetas, outros é chamado para evangelistas, outros é pastores e outros eram mestres. Os 5 ministérios. E também apontei sobre a questão do vaso, enquanto que o oleiro ele estava tratando com o vaso, estava fazendo o vaso também estar em movimento. Ou seja, ele movia o vaso, mas também trabalhava no vaso. Deixei essas coisas específicas ali, para que a pessoa possa entender. Bom, grava bem isso aqui que eu vou dizer. Todas as vezes que Deus me usa, muitas das vezes não é apenas para falar com o próximo, ou para tratar com o próximo, mas muitas das vezes quando Deus me usa, ou usa você, é para tratar com a sua pessoa, é para tratar comigo também. Vem cá. Há uma passagem na Bíblia onde o Jonas, Deus vai mandar pregar em Nínive. E Jonas fala desse jeito assim:
eu não vou pregar em Nínive. Ele resolve comprar uma passagem. Vocês conhecem a história. Ele vai para Tarso, em direção a Tarso. E a Bíblia fala que o barco começa a balançar devido à tempestade. Deus mandou uma tempestade naquele local. Enfim, eles pegam Jonas, jogam Jonas fora do barco. E quando Jonas é lançado fora do barco, um peixe engole ele. E quando o peixe resolve engolir ele, a Bíblia fala que ele começa a orar dentro do ventre daquele peixe. E orando dentro do ventre daquele peixe, Deus pega, lança ele em uma terra firme. E naquele momento, Jonas vai de encontro ao seu propósito, que era pregar em Nínive. Quando ele vai de encontro ao seu propósito, que era pregar em Nínive, a Bíblia fala que assim que ele vai prega sobre Nínive, prega para os reis de Nínive, Nínive se arrepende. Enquanto isso, Jonas está ali sentado embaixo de uma boboreira, acreditando-se que Deus iria fazer um julgamento com aquele povo. Só que aquele povo se arrependeu. E por conta disso, Deus perdoou aquela nação. Jonas cai no sono e a Bíblia fala que um bicho, uma largata, pica aquela boboeira, morde aquela boboeira e naquele momento aquela boboeira murcha morre. Jonas, quando acorda irado, porque ele fala, até essa boboeira o Senhor me perdoou. Aí ele pega e diz para si mesmo, basta-me, tire-me a minha vida, por não sou digno mais. Deus vai dar uma lição a Jonas. Fala, Jonas, como pode você ter compaixão da boboeira qual você não plantou? Ela cresceu e você só usufruiu, e eu não ter compaixão de Nínive, ao qual vi eles nascer, crescer, depois se perderem. Aí a história se finda aí. É Deus nos ensinando que por mais que Ele nos usa, o intuito ali que Ele estava fazendo não era só apenas salvar Nínive, mas também era tratar com Jonas. Com essa história de Ananias, a Bíblia fala também que Ananias, uma certa vez, Deus fala com Ananias falando, você vai até uma rua chamada Direita, é uma casa de Judas, e nessa casa você vai se encontrar com um homem chamado Saulo de Tarso. Aí ele fala, Saulo, conheço esse homem, conheço sua história. Bem sei que esse Saulo, ele perseguia a igreja. Bem sei que esse Saulo estava perseguindo os cristãos. Aí a Bíblia fala que Deus fala desse jeito assim, para você pode ser perseguidor, mas para mim é um vaso escolhido. E naquele momento, Deus faz que ele venha até Saulo para profetizar e orar por ele e restaurando assim a sua visão ao qual tinha se perdido. Ou seja, Deus não queria apenas usar Ananias. Deus também queria tratar com Ananias sobre a perspectiva que ele vinha na vida de Saulo. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui rapidinho. Estava baixando aqui. Amém? Dentro disso, eu acabo aprendendo algumas coisas. Como, por exemplo, todas as vezes que Deus me usa, Ele trata comigo. Você já percebeu que todas as vezes que nós necessitamos, por exemplo, de um abraço, é a hora que Deus vai nos usar dizendo um abraço a uma pessoa? No momento, então, que você precisa, talvez, de uma palavra, é o momento que mais Deus vai falar para você dar uma palavra para alguém de consolo, para transformar aquela vida, aquela pessoa. E no momento também que você precisa de um socorro de Deus pela sua vida financeira, pode perceber que é o momento que mais Deus vai te falar, abençoe uma vida. Aprenda algo na sua vida. O céu não deve nada a ninguém. Todas as vezes que você faz algo em direção segundo a vontade de Deus, que Deus está te direcionando, Deus te paga mais do que em dobro. Ou melhor, Deus te recompensa. Pagar não, Ele te recompensa mais do que aquilo que você esperava. E todas as vezes que nós passamos a ser usados por Deus, Deus também trata conosco. Amém? Dentro disso, tem algo muito interessante. Eu vou estar com uma pequena colinha aqui, onde eu vou estar falando essa parte. Aquilo que eu li para vocês fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento,
fé, dons de curas, profecia, discernimento, variedade de línguas e, entre disso, interpretação de línguas. São 9 dons espirituais. Só que a Bíblia vai dizer a respeito sobre a palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, o que seria? É quando vem a palavra de Deus dentro de uma instrução que você deve fazer. Ou seja, é que nem eu estou ministrando agora. Estou ministrando a palavra, te dando uma instrução sobre o que você deve fazer. Tem a palavra de conhecimento também, que é diferente. A palavra de Deus é dentro de uma revelação, quando Deus usa dentro da palavra, revelando algo para a igreja, pela vida do pregador. Ou seja, o pregador está ministrando ali. Só que ele está ministrando não só uma palavra, ele está ministrando sobre algo que Deus revelou a ele. Através disso tratar alguma coisa pessoal, particular da igreja. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, está baixando aqui. Tem também a questão do dom da fé. O dom da fé a fé, na verdade, é o firme fundamento das coisas que não se espera e a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, eu costumo dizer que a fé, na verdade, ela é como se fosse o combustível do carro. Enquanto que os dons de línguas, ele é a chave que liga o carro. Todos os dons só são acompanhados através quando você ativa a sua fé juntamente com os dons de cura. Quer dizer, com o dom de línguas. Então, os outros dons passam a ser acompanhados através do dom de línguas junto com a fé. E é ativado os outros dons. A Bíblia também fala sobre os dons de curar. Ou seja, ela está em plural. E se ela está em plural, logo eu entendo que há variedade de formas para se curar. O próprio Jesus muitas vezes fez isso. Teve pessoas que Jesus curou apenas tocando. Como teve pessoas que Jesus curou apenas dando uma palavra. E pela palavra que ele lançava, como aquela Lázaro sai para fora, Lázaro saiu. Como aquela também que tinha uma pessoa que estava enferma, aí veio o seu servo até atrás de Jesus e fala sobre a sua palavra, Senhor, lança uma palavra e ele será curado. E assim aconteceu. Como também teve daquela vez a qual aquele homem, a Bíblia fala que ele era cego de nascença. Jesus cospe sobre o chão, forma o lodo, pega aquele lodo, passa sobre o rosto daquele homem, depois fala para ele lavar sobre um tanque chamado tanque de Siloé. E através disso ele passa a enxergar, a ver. Tem também aquela história de uma mulher do fluxo de sangue. Essa daí já foi ao contrário, não tocou em Jesus, nem sequer foi tocada. Pelo contrário, ela simplesmente tocou em suas vestes. E pela fé de ela ter tocado em suas vestes, ela passa a ser curada. Então, por mais que Jesus curasse muitas pessoas, cada um foi de uma forma, cada um foi de um jeito. Aquele homem no tanque de Betesda, ele simplesmente falou: você quer ser curado? E por conta disso, falou desse jeito: pega tua cama e anda, levanta. E por conta disso ele foi curado. Por que eu estou te explicando aqui? Não há uma regra dentro disso, e sim uma variedade de formas. Tem também, por exemplo, o dom de profecias. É quando Deus usa alguém para revelar algo e a sua vontade. Discernimento de espírito é discernir espíritos que está atuando, se é espírito de homem, se é espírito de Deus ou se é espírito de demônios. Um legado. Dentro do espírito, discernimento de espírito, Deus nos mostra, nos dá uma certa sensibilidade sobre o local onde nós pisamos. Ou seja, você pisou no local, você sente uma certa sensibilidade aonde você escuta passos, vozes, ou até mesmo sente cheiros, aromas diferentes.
já onde ali você percebe que tem espíritos atuando naquela casa, naquele local, naquele bairro. Dentro desses discernimentos de espírito também tem a graça que Deus nos dá quando nós olhamos para uma pessoa e conseguimos discernir o coração daquela pessoa. Se é uma pessoa reta ou se é uma pessoa que na verdade ela busca estar próximo de você para se trair, para te prejudicar, fazer até mesmo um mal contra você. Dentro disso também tem variedade de línguas. Está levantando de novo aqui. Está baixando. O negócio não está convertindo, não. Tem também variedade de línguas. A variedade de línguas, quando o Espírito Santo intercede por nós. Por exemplo, Romanos 8, 26 a 27. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E naquele mesmo sonda os nossos corações a saber qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Há também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, pois quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. No versículo 4 do mesmo capítulo diz, o que fala línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Você percebe que ele fala que ele não está edificando a igreja, mas sim edifica a si mesmo? Bom, muitas vezes eu vi esse versículo por dizer que não era necessário você falar em línguas e por conta disso o maior dom é de profecias, essas coisas todas. Você já deve ter muito ouvido falar e a respeito disso acabam desvalorizando o dom de línguas. Pois bem, vamos falar dessa forma assim. Você acredita que Deus vai te dar um dom para você não usar? Então começa a raciocinar comigo. E como a respeito sobre esse dom, ele fala que é para edificar a si mesmo. Sabe o que seria edificar a si mesmo? Já viu um edifício? Quando é construído? Automaticamente está sendo construído. A construção que está sendo feita ali é edificar. Então quando está falando edificar a si mesmo, está dizendo que está sendo construído em você. E a respeito disso, aprendi algo uma vez, que nós não podemos encher ninguém se você está vazio. Como você pode encher uma vida ou encher uma pessoa se você está vazio? Ou seja, como esse copo de água aqui, ó, está cheio. E somente através desse copo de água cheio que eu posso encher outro copo. Agora, se você está vazio, como é que você vai encher alguém? Então, para isso que serve também os dons de línguas, para que você possa se encher e através disso encher outras pessoas. Por isso que eu disse que ele é como a chave do carro. Ele liga para que os outros dons possam ser ativados. Tem também dentro desse dom, no mesmo dom que é o dom de variedade de línguas, não sei se você já ouviu falar, sobre cânticos espirituais. Eu já ouvi muitas vezes pessoas, e já aconteceu também comigo, de ter esse tipo de experiência. Você está falando em línguas e acabar cantando cânticos espirituais. Eu lembro uma vez que eu estava muito abatido, muito ferido, né, desanimado, desapontado, e Deus começou a me usar em línguas. Naquele momento eu tive a interpretação entendendo que o Espírito Santo estava cantando um louvor muito conhecido, a qual aquele lá que fala os sonhos de Deus jamais vão morrer, não desista, não pare de crer. Aí quando ele falou, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Lembro que no momento que eu estava passando por isso, eu estava desanimado com a chamada, com o ministério. Então, eu queria meio que abandonar. Teve muitas coisas que aconteceu dentro do decorrer da vida
que acabou me chateando e eu fiquei desta forma, né? Então o Espírito Santo ali falou através da minha boca em línguas para que pudesse estar trabalhando dentro de mim e me edificar naquele momento, me restaurar naquele momento no meu chamado. Eu sei que depois, assim que aconteceu aquilo, Deus começou a ativar a minha chamada e me usou até mesmo no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante, em profecia. Quando a pessoa pisou o pé na igreja, Deus já falou, ó, a pessoa pisou o pé na igreja, assim, 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 tá desse jeito, tal, me passou todos os detalhes. Quando eu virei para falar com aquela pessoa, foi batata, ó, e Deus usou de forma muito poderosa. Outra coisa também, entre o dom de línguas, tem também a questão de revelação, ou seja, tem momentos que Deus vai usar alguém em línguas, que dentro desse falar em línguas, ele está revelando algo ou repreendendo também algo ruim que está acontecendo naquele local. Há momentos ali que eu já vi Deus falar, usar uma pessoa em línguas, só falando em línguas ali, e eu tenho a interpretação de que estava falando, de que se tratava. E dentro disso se enquadra ou se igualia ao mesmo dom de profecias, quando se tem a interpretação dentro disso. O dom de interpretação é na onde é revelado a interpretação de línguas. Quando Deus quer falar à igreja, colocando em pé de igualdade, há o dom de profecia. Dentro disso há 9 dons, como eu tinha te dito, porém muitos deles foi destacado ou falado que são usados de variedades formas. Ou seja, não há uma forma assim, onde Deus enquadra, dizendo se só vai ser usado se for desse jeito. Só vai ser usado se for dessa forma. Conhecemos homens como João Miranda, não sei se você já conhece ou já ouviu falar, pregadores como João Miranda. Era um homem muito usado por Deus, foi usado aqui no Brasil mesmo, aonde a história foi contada que quando ele soprava, pessoas caíam endemoniadas e muitos enfermos eram curados, apenas pelo sopro daquele homem. Pessoas como Davi Miranda, Manuel de Mello e John Wesley. O que não dizer a respeito dele? John Wesley, mesmo quando ele pregava a Bíblia, a história diz que quando ele pregava, muitas das pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão via como o chão se abrindo e pegava-se fogo. Pessoas relatavam que via até demônios andando por ali. E muitas das pessoas que ouviam sua mensagem começavam a tentar subir sobre as cadeiras com medo de cair sobre o inferno. Uma das suas sermões muito conhecido, muito famoso, é chamado Pecadores na mão do Deus virado. Pensa como o homem era usado por Deus. Mesmo sendo na pregação, mas de uma forma muito diferente. Uma mulher também conhecida como Kathleen Kuhlman, muito usada também por Deus. Dizem a sua história que enquanto ela estendia a mão, muitas pessoas caíram no poder de Deus. E quanto curas divinas que acontecia de uma forma devastosa no momento que ela fazia isso. Bom, uma das pessoas que costumava cultuar o seu culto era conhecida como Benihim. Como eu disse, a unção que você respeita, a unção que você atrai. Pois bem, Benihim, por ele respeitar a unção que tinha nessa mulher, acabou atraindo. E agora Deus usa muito esse homem. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Isso aqui vai dar história. Vão ter gente já dando pedrada em mim. Já ouviu falar sobre pó de ouro? Tem pessoas que relatam que de tanto orar, cai esse pó de ouro. E naquele momento eles usam aquele pó de ouro sobre pessoas que estão enfermos. E durante aquilo acaba aquela pessoa sendo curada. Pois bem,
Esse talite mesmo que eu estou usando, eu não digo que é amuleto de sorte, tá? Até porque o véu já se rasgou. Jesus morreu na cruz, padeceu na cruz e o véu se rasgou. Não é um amuleto de sorte. Eu não acredito que isso aqui tem poder para fazer algo. Mas acredito que há variedade de formas que Deus possa me usar. Eu já vi Deus me usar com um talite, por isso que estou usando ele propositalmente, já para provocar alguns. Eu já vi Deus já me usar com um talite, diferente da forma de Deus me usar sem o talite. Como, por exemplo, tem uma vez que há muito tempo estava sem ser usado por Deus, e aí eu comecei a participar de um ministério onde usava esses talite. Comecei a usar em prol disso, acreditando nessa fé. E quando eu coloquei o talite sobre uma ministração que eu fiz em casa, estavam algumas pessoas ali em casa, da família. Quando eu fiz um ato profético colocando sobre os pés sobre uma pessoa, Deus não só me revelou a vida da pessoa, como também repreendeu um espírito que estava tendo e atuando na vida dela. Ou seja, ele usou em dois dons, o dom de profecia e o dom também de discernimento de espírito. Foi ativado quando eu utilizei o talite. E vi Deus me usar de uma forma diferente, a qual não tinha usado antes sem o talite. Como vi outras vezes, mas só que como o vídeo vai ficar muito longo, não dá para me estar falando a respeito disso. Pois bem, como te disse, não há via de regra. Entenda. Não estou querendo dizer que você tem que usar o talite. Fora de mim esse tipo de coisa. Como também, por exemplo, tem gente que acredita que Deus possa usar se ele usar, se ele raspar a barba, por exemplo, ou deixar a barba grande. Às vezes, não é que Deus usa só se ele for dessa forma, entenda dessa forma, pelo amor de Deus. Não queira compreender de forma errada. Mas é porque é um ato de relacionamento que Deus tem com ele. Às vezes Deus exige algo dele dentro disso. E dentro disso que eu falei para vocês, então entenda que eu estou te dizendo, por mais que Deus te use de uma forma, você tem que entender que você não tem que buscar só saber o dom a qual Deus vai te usar, mas a forma que Deus vai te usar. Como por exemplo, tem pessoas que às vezes cantam ali no altar, lá em cima, ministro, louvor, canta no altar ali, e no momento que está cantando, às vezes Deus tem um dom de cura sobre a vida dela. Ela pode descer, tocar numa pessoa, simplesmente lá acima mesmo está ministrando, e ministrar a cura sobre uma pessoa, e a pessoa ser curada. Como também tem pessoas que, por exemplo, participam num grupo de dança. Ou sequer, tem igreja que gosta de falar de gesto, né? Deixa como gesto então, vamos deixar assim. E por conta disso, usa aquele negócio, não sei se é véu, é manto, eu não sei bem dizer o que é, naquele pano. Ela toca sobre uma pessoa e aquela pessoa ser arrebatada. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Como também, por exemplo, as pessoas podem usar ali no momento que está na música, tem pessoas que tocam violão, tocam um instrumento, e as pessoas podem cair endemoniadas. Como, por exemplo, o próprio Davi mesmo. A Bíblia diz que tocava sua harpa, e por tocar a harpa, Saul, que tinha espírito imundo sobre ele, ele saía, era expulso aquele espírito. Então, logo eu entendo que tem pessoas que, por exemplo, podem cuidar, vai do Ministério de Crianças, vamos se dizer. E no momento ali do Ministério de Crianças, você não apenas dá um livro para ele ou ministrar a palavra para ele, mas também você tem toda a autoridade a qual Deus colocou sobre a sua vida para repreender sobre a vida dele palavras que ao qual foi lançado. Muitas das vezes crianças que estão ali são lançadas palavras de maldição, seja pelo pai, talvez que fala às vezes besteira no momento da raiva, no momento da ira, seja também até mesmo pelos seus parentes, familiares, que quando aquela criança ia nascer, falou. Essa criança, quando nascer,
não vai prestar? Ou até mesmo amiguinhos de escola. Às vezes um amiguinho de escola acaba destratando o seu amiguinho e por conta disso ele pode levar uma alta rejeição. Satanás utiliza isso para poder matar aquela criança ou usar de outras formas. Em sequência, até mesmo para ferir outras pessoas. Todo aquele que é ferido acaba muitas vezes ferindo outras pessoas, sequentemente. Então, quando aquela criança chega ali na salinha, você não apenas ministrar a palavra para ele, mas colocar a mão sobre a cabeça dele, ministrando uma cura, uma libertação, quebrando todo o mal que possa ter sido lançado sobre a vida dele. Todo embaraço, seja do pai, da mãe, do parente, de um amigo, de escola, e colocando ele esta vida, declarando esta vida pertence ao Senhor, esta vida é do altar, será um grande profeta, e declarando isso sobre a vida dele. Pois bem, tudo isso que eu vim ministrar a você é necessário, não é apenas para descobrir o dom que você tem, entenda isso, mas sim a variedade, a forma que Deus possa te usar. Amém? Apenas até aqui, para que você possa entender que Deus pode te usar de multiformas, de variedade de formas. Como muitas vezes eu aprendi isso e utilizo isso para a minha vida. Apenas até aqui e que Deus abençoe até a todos e fica a todos na paz do Senhor. Amém.